Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos mais uma vez nesta manhã, uma manhã bonita de sol, um dia de facto aos nossos olhos muito bonito e no qual certamente por tudo isso nós podemos e queremos agradecer ao Senhor e ser gratos. E de manhã, logo de manhã, levantar a nossa voz em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, perceber que no meio a tantas dificuldades, mais um dia se levanta, mais um dia o Senhor nos prepara e esse caminho, esses propósitos do Senhor são realmente inalteráveis e nada fará parar este percurso de intervenção de Deus. Amados, desde os últimos dias em que partilhei convosco aquele texto de Gênesis capítulo 12, que aquela expressão que está logo no início daquele texto e que foi também o ponto de partida da nossa reflexão, a expressão "disse o Senhor", tem-me feito pensar, tem incomodado o meu coração e amados, vivemos dias difíceis. Nós poderemos repetir isto inúmeras vezes, é uma realidade, vivemos dias realmente muito difíceis. Mas não há dúvida que Deus interrompeu as nossas vidas de uma forma realmente abrupta, inesperada, impensável. O momento em que nos encontramos é de facto um momento de profunda crise em todos os aspectos à nossa volta, para as nossas vidas pessoais, familiares, como igreja. Este momento que o Senhor trouxe às nossas vidas, que provavelmente terá paralelo noutros momentos da história da Igreja, mas que será realmente muito específico, muito particular. Não sei se haverá de facto um momento, poderá haver semelhantes, mas igual, não sei se haverá. Mas o Senhor neste tempo faz-nos chegar a esta circunstância e amados, o que me tem feito pensar é, okay, o que é que o Senhor nos está a dizer? Ou para que é que o Senhor nos está a preparar para ouvir? Estes momentos de crise, e todos nós sabemos o que são momentos de crise. Além deste, todos nós já vivemos momentos de crise na nossa vida, de uma ou de outra forma, com uma ou outra origem, e sabemos como nos momentos de tensão nos é difícil às vezes ouvir e ter discernimento para saber o que está a acontecer, para compreender. E, amados, eu sinto mesmo que este é um tempo muito particular para nós ouvirmos o Senhor. O Senhor certamente preparou e trouxe-nos este momento para nós ouvirmos alguma coisa em particular. Os momentos, é interessante, amados, quando olhamos para a Bíblia, há muitos momentos de crise, de tensão, há muitos momentos em que Deus interrompe a vida do seu povo, de muitas e diversas formas, e os momentos de crise são sempre momentos difíceis, e eu temo que nós às vezes possamos olhar para aquilo que Deus está a dizer, ou que já ouvimos de Deus, e usemos isso como que uma aspirina, uma forma de, hoje em dia, com aqueles modelos de autoajuda, as palavras que nós vamos repetir e que nos vão fazer sentir bem. Amados, quando Deus fala é muito, muito mais do que isso, muito mais do que isso. E até há probabilidades de Deus nos estar a preparar para ouvir coisas que nós nem sequer
nos sejam muito confortáveis e que venham de facto até a ter um impacto ainda maior na nossa vida do que este que estamos a ter agora. Eu lembro-me de diversos momentos da história da Igreja, da história do povo de Deus, em que isso aconteceu. Mas foi nesses momentos de crise que Deus falou. E de facto, eu creio que neste momento, amados, e queria muito pedir que nós, enquanto Igreja, pudéssemos nos preparar para isso, nos disponibilizar para isso e entender o que é que Deus nos está a falar. João capítulo 2 é um texto que nós já conhecemos muito bem. João capítulo 2 registra logo no início o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Embora seja uma imagem muito simbólica, porque aquilo que aconteceu naquele casamento onde estava Jesus, os discípulos e também Maria, em termos de crise, não é comparável com aquilo que estamos a viver, mas simbolicamente aquele foi um momento de crise. Todos estavam ali para o casamento e houve um problema grave para aquele momento. Faltou o vinho. Faltou algo essencial para aquele momento de celebração. Maria era provavelmente a única pessoa naquela festa que sabia e conhecia o Senhor Jesus como ninguém. Ela era a sua mãe terrena. Foi através de Maria que Jesus chegou ao mundo, que Deus preparou a sua chegada ao mundo. Maria tinha, até àquela altura, convivido com o Senhor Jesus, mas antes disso, Maria, num momento absolutamente intenso, ouviu da parte do Senhor: pois isso que é impossível para ti, para mim é possível. E foi num outro momento de crise, em que Maria viu o mundo dela a desabar, ouviu coisas que eram absolutamente destrutivas para a sua vida, como, por exemplo, ouvir dizer-lhe, ser-lhe comunicado que ela iria engravidar, sem sequer estar casada ainda. Era absolutamente destrutivo para a sua vida. Maria era a pessoa naquela festa que sabia a forma de Deus agir, que conhecia a forma como Deus falava e intervia em momentos de crise. E por isso, naquela festa, quando aquele momento de crise se gerou, a palavra de Maria para os serventes do casamento, daquela refeição, foi: façam tudo o que Ele vos disser. E, amados, eu creio que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto igreja, enquanto famílias de Deus, precisamos neste momento fazer tudo o que Ele nos está a dizer para fazer. E provavelmente, amados, nós ainda não ouvimos ou ainda não entendemos o que é que Ele nos está a dizer. E por isso precisamos de estar muito disponíveis, muito atentos. Mesmo no meio às situações dramáticas que vivemos, de situações de dificuldade que impactam a nossa vida. Esta interrupção traz consequências transversais às nossas vidas. Alguns dos nossos irmãos estão a passar por situações emocionais muito difíceis, alguns com dificuldades económicas difíceis, também com dificuldades de saúde acrescidas a tudo isto que está a viver, e tudo isto são situações muito difíceis. Como igreja, estamos a ter um impacto incrível no que diz respeito à nossa experiência de igreja, e eu, de facto, neste momento, quero ter muito o meu coração e queria muito desafiar os irmãos a terem o coração disponível para ouvir o que o Senhor nos quer dizer, ou nos está a dizer. Temos que ouvir o que Ele nos está a dizer. O Senhor vai falar, e é Ele que vai falar. Não sou eu, não é nenhum profeta destes tempos, não, é o Senhor que vai falar. E nós precisamos de ouvir. E precisamos estar preparados para fazer tudo o que Ele nos disser. E precisamos estar preparados para, ao ouvir o que Ele nos vai dizer, ou o que Ele nos está a dizer, e entendendo, perceber que se é aos nossos olhos impossível, para Ele nada é impossível. Ele é o Deus de todo o poder, de toda a autoridade, Ele tem o controle realmente de todas as coisas. E este aparente caos, esta aparente dificuldade, esta situação de grande instabilidade em que nos encontramos, Ele tem tudo sob controle. Ele sabe o que está a acontecer, Ele tem planos, e tudo o que nós precisamos é de ouvi-lo. Precisamos muito de ouvi-lo. E ter os nossos corações preparados. E eu oro para que o Senhor nos prepare os corações para ouvir o que Ele nos está a dizer nestes dias. Porque provavelmente no meio destas circunstâncias muitos de nós teremos uma tendência para
para não ouvir, ou para não escutarmos, ou para ficarmos tão focados em algumas circunstâncias que não vamos ouvi-lo, e nós precisamos de o ouvir, precisamos de o ouvir. Amados, por isso eu hoje queria muito convocar os irmãos à oração também, no que diz respeito à busca daquilo que o Senhor nos está a dizer. O Senhor fala, e é Ele, somente a Ele, que nós precisamos de ouvir. Nesta circunstância, aconteça o que acontecer à nossa volta, é a Ele que nós temos que ouvir. E esperar que o Senhor se revele. E a minha oração também é que, de facto, Ele use a sua forma de comunicar, a ação do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas para nós ouvirmos. Amados, desejando um dia muito abençoado para todos, pedindo que, de facto, os irmãos, todos nós juntos, possamos, em oração, manter a nossa proximidade com o Pai para o ouvir e para disponibilizar os nossos corações para o que Ele nos está a dizer. Eu peço ainda que os irmãos continuem em oração, pelos irmãos que continuam a recuperar da sua saúde e que lidam com algumas dificuldades. Queria pedir que acrescentassem à vossa lista a irmã Júlia Mota. Ela tem passado uns dias com algumas dificuldades de saúde. Vamos também incluí-la nas nossas orações para que o Senhor possa proteger, sustentar e cuidar da sua vida, como tem feito até agora, e pedir que, de facto, o Senhor possa agir também na sua vida. E mais uma vez pedir que o Senhor cuide dos nossos corações quando tantos irmãos estão a lidar com situações difíceis nos seus empregos, nos seus trabalhos, nos seus sustentos. Precisamos muito da graça de Deus para lidar também com essas situações e disponibilidade de todos nós para também sermos parte de bênção para a vida desses irmãos. Então, desejando um resto de dia muito, muito abençoado, vamos disponibilizar o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, fazer tudo o que Ele nos está a dizer para fazer e sermos assim desta forma sal e luz para o mundo e na vida uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe hoje.